Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a lavagem das fraldas ecológicas. Ela é muito simples porque ela é feita pela máquina de lavar, embora tenham famílias que prefiram ou até que precisem lavar à mão. Como eu falei em vídeo anterior, no início é importante que você faça as primeiras lavagens só com água mesmo, sem sabão, para evitar o acúmulo de amônia, que é um agente presente na urina que poderia deixar um mau cheiro nos absorventes das fraldas. No dia a dia, você vai precisar armazenar as fraldinhas ecológicas. Tem famílias que armazenam por até 2 ou 3 dias e tem famílias que lavam diariamente. Para isso, você vai precisar de um balde com tampa ou você vai precisar de um cesto, mesmo que seja aberto, você pode enrolar as fraldinhas, abotoar os botõezinhos invertidos que ela tem aqui na aba. Assim, ó, basta enrolar dessa forma, enrolou a fraldinha. E aqui nós temos os botõezinhos invertidos na aba, que ela vai ficar bem fechadinha e vai evitar que espalhe cheiro no ambiente, tá? Então você pode estar armazenando dessa forma. Ou você pode armazenar no sacolão impermeável. Ele foi feito para poder armazenar o estoque inteiro das fraldinhas. Ele tem aqui em cima um zíper para fechar, para vedar, o material é impermeável. E aqui a gente tem as alças bem resistentes para você pendurar num gancho, por exemplo, no quarto do bebê. Na hora da armazenagem, as fraldas devem ser armazenadas a seco. Elas não podem ficar de molho na água assim que você tira com xixi, com cocô, por exemplo, ficar na água, porque essa água ela vai ficar fedida, esse cheiro pode penetrar nos tecidos e também se você armazenar dentro da água, ela vai ter um risco maior de mofar. Então você armazena as fraldinhas a seco. A amônia presente no xixi do bebê vai evitar a proliferação de fungos. Aí tem a fase do cocô, né? Tem duas fases do cocô. Ou o cocô molinho do bebezinho que ainda mama só no peito, que é um cocô bem líquido, uma melequinha, que você pode simplesmente enrolar na fraldinha e na hora de lavar na máquina de lavar, você separa fralda e absorvente para lavar melhor, para lavar separado. E esse cocôzinho, essa melequinha, ela vai sair na lavagem, vai limpar completamente. Ou quando é um cocô sólido, depois da fase da introdução de alimentos, aí você pode chacoalhar, o cocô sólido ele deve cair praticamente inteirinho. Se você tiver um liner reutilizável, que é um lencinho, você vai tirar o cocô, o absorvente vai estar limpinho. E aí você vai armazenar a fraldinha. Se você gostaria de armazenar cerca de 2 ou de 3 dias, o importante é que você não molhe o absorvente para não ter risco de mofar. Mas se você vai lavar diariamente, se você quiser passar, esguichar uma duchinha de água para armazenar num período curto, né, de até 24 horas, você pode estar esguichando uma duchinha de água. Quando você vai armazenar mais tempo, é muito importante não molhar para evitar mofo. Na hora da escolha do sabão, é importante escolher um sabão com o mínimo de aditivos químicos, um sabão que seja biodegradável, que não faça testes em animais, que seja hipoalergênico. Então existem algumas opções de sabão. É importante que esse sabão também não tenha glicerina e nem amaciantes, que esses agentes podem impermeabilizar os absorventes. Tem famílias que utilizam sabão de coco com algumas marcas que tem glicerina ou que tem amaciante que percebem uma impermeabilização dos absorventes ao longo do uso. E eu, particularmente, sempre usei sabão de coco com os meus 2 bebês. Sugiro que você faça o teste. Se em algum momento você perceber que a fraldinha que você utilizava não vazava e começou a vazar, pode ser impermeabilização. E às vezes é por conta do tipo do sabão utilizado. Quando isso acontece, é importante você lavar com uma água morna, por exemplo, os absorventes podem ir numa água quente, mas as fraldinhas não podem ir na água quente por conta do material impermeável. Você pode lavá-la com uma água morna do chuveiro, com um detergente neutro, para poder tirar esse resíduo. Então, no dia a dia, você vai usar a quantidade de sabão recomendada pelo fabricante, que não é nem pouco sabão para não lavar muito bem e nem muito para não ficar resíduo de sabão na fraldinha. Algumas famílias fazem o pré-enxágue dessas fraldinhas com xixi, né, com cocô, e colocam depois as roupinhas do bebê e depois lava tudo junto. Algumas famílias relatam que percebem que o sabão vai ter um melhor desempenho quando ele já teve ali uma pré-lavagem. Mas nem todas as famílias fazem dessa forma,
Por isso eu convido você que queira conversar um pouco mais sobre esse tema também para o nosso grupo de suporte, que todos os nossos clientes e os nossos clientes têm acesso para poder tirar essas dúvidas pelo WhatsApp, para poder compartilhar experiências. O que não fazer com sua fralda de pano? Jamais a gente pode utilizar amaciante, nem na roupinha do bebê, nem nas fraldinhas. O amaciante é cheio de produtos químicos que são muitas vezes alergênicos, então a gente não pode utilizar. Ele pode deixar um resíduo também no absorvente, deixando com que o absorvente fique impermeável. Então não utilizar amaciante. O material de pool, ele é um material impermeável e ele vai ter uma duração mais longa se você secar de forma natural. Então, não secar em secadora. A secadora pode danificar o material impermeável e a fraldinha ter uma vida útil menos longa. A fralda de pano é como se fosse uma roupa. Depende da forma que você cuidar, ela pode ter uma vida útil mais longa ou mais curta. Então, se você lava sempre com água fria, se você seca naturalmente, as fraldinhas vão ter uma duração maior. O sol, ele tira manchas. Se depois de lavar as fraldinhas ali com o sabão que você escolheu, se na hora de estender você percebe que ficou alguma manchinha, basta você molhar, colocar ali um sabãozinho, por exemplo, líquido de coco e deixar no sol, né? Um sabãozinho neutro que você queira utilizar, deixa úmido no sol, o sol vai tirar toda a mancha. Às vezes, quando fica alguma manchinha no dry fit, por exemplo, que é o tecido interno, basta deixar secando, virado com dry fit para o sol. Isso também, além de clarear a fraldinha, vai evitar descoloração da parte interna. Aí você protege essas estampas lindíssimas, né, maravilhosas, bebês ecológicos aqui feitas com muito carinho. Então você não deve também passar as fraldas. Existe esse mito das fraldas antigas para essa questão de eliminação de bactérias ou de fungos, né? Que é essa questão de passar. Você não precisa, basta lavar, ela vai estar suficientemente limpa. Sobre a questão das manchas, vale lembrar que mancha não é sujeira. Pode ser que à medida que você lave mais vezes, as manchas saiam completamente das fraldinhas, mas se precisar, você pode utilizar bicarbonato de sódio, percarbonato de sódio, que são agentes naturais, biodegradáveis, que clareiam completamente. Por exemplo, a Positiva tem um tira-manchas que funciona muito bem, que é muito legal. Se você tem mais dúvidas sobre a questão da lavagem, deixa aqui para mim nos comentários.